Boa tarde, meu nome é Maria Carolina Marques de Siqueira. Estou apresentando um trabalho agora da primeira verificação de aprendizagem da disciplina Práticas Integrativas no Ensino de Física 2, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, licenciatura de Física, certo? O tema escolhido foi termologia, mediante a questão das causas do efeito estufa. Certo? Como vocês estão vendo, eu estou apresentando o slide. Pronto, vejam só. O efeito estufa, ele tem basicamente dois tópicos, benéfico ou maléfico. Todavia, porém, essa frase de dizer que o efeito estufa é ruim, ele é só ruim mediante a potenização dos gases do efeito estufa. Certo? Nosso planeta Terra necessita da camada de ozônio para proteger e fazer essa questão termodinâmica de controle de temperatura do nosso planeta Terra, tanto o que entra como o que sai. Todavia, porém, os gases do efeito estufa potencializam a formação de temperatura interna do nosso planeta, elevando assim a temperatura a cada tempo e fazendo necessariamente algum desastres ambientais. Como vocês estão vendo nessa imagem, a gente tem os raios solares sendo refletidos da superfície da Terra. Todavia, porém, se o efeito estufa for potencializado, vai aumentar bem mais ainda a temperatura interna. Vejam só. A causa do efeito estufa é o processo natural do planeta para manter a temperatura da Terra numa média ideal para a continuidade da vida. Mas a ação do homem é um avanço das indústrias, faz com que o efeito estufa aumente significativamente a temperatura da Terra e a cada ano. Como acontece? Os raios provenientes do Sol, ao serem emitidos à Terra, têm dois destinos. A parte é absorvida e transformada em calor interno, mantendo assim o planeta quente. Enquanto a outra é refletida e direcionada ao espaço, como a radiação infravermelha. Como vocês estão vendo aí na imagem, necessariamente uma porcentagem entra e a outra porcentagem sai. A que entra vai manter a temperatura do nosso planeta Terra médio. Só que, mediante o avanço da industrialização, os gases poluentes aumentaram mais ainda a questão da potencialização do efeito estufa. Né? Então, o dióxido de carbono é o mais comentado por todos. A gente tem o óxido nitroso, o metano, o cloro, o fluorcarboneto, que é o CFC, e todos eles destroem a camada de ozônio. A maioria de nossas fontes energéticas são petróleo, carvão, gás natural, madeira, que todos eles liberam carbono, né? Que se transforma em CO2, um gás altamente poluente ao nosso meio ambiente. Vejam aí, entende o efeito estufa, certo? Então, o efeito estufa, a gente tem a atmosfera, o gás carbônico, a radiação solar. Esse gás carbônico, necessariamente, retém-se na camada de ozônio e faz com que nosso planeta vire uma panela de pressão. Quanto mais temperatura entra, permanece e aumenta a temperatura média. Né? Qual é a causa do efeito estufa? A gente tem o efeito estufa natural, só que a gente tem a potencialização. O homem prejudica o meio ambiente com uma enorme facilidade. Algumas ações inconscientemente, como conduzir o automóvel, principalmente mediante a gases fósseis, matriz fóssil, e outras nem tanto, como as queimas e desmatamento de florestas. E há também a ação da indústria, que potencializa muito isso. Então, consequências do efeito estufa. Os gases são oriundos principalmente da queima de combustível fóssil e desmatamento.
Esse excesso, o efeito estufa, causa um superaquecimento, provocando consequências desastrosas como o derretimento da parte das calotas polares, mudanças climáticas, elevação do nível dos oceanos, maior incidência de fenômenos como furacões, tufões, ciclones, secas e assim por diante, chegando à extinção de espécies. Os maiores poluentes, os gases emitidos, NO2, PCF, CO2 e assim por diante. Interligando com a questão da física, a gente trabalha a questão da temperatura. Por isso, necessariamente, eu fiz já um trabalho em sala de aula que faz com que os alunos percebam o efeito estufa natural e o efeito estufa potencializado, para eles perceberem que o aumento de temperatura médio no planeta Terra faz essas inúmeras catástrofes que estão acontecendo, certo? Então, nossa matriz energética deve ser um pouco substituída por energia renovável, energia solar, eólica, hidroelétrica. Todavia, a hidroelétrica deve ser observada a quantidade de terra que é devastada para sua criação. A gente tem ondas geotérmicas, biomassa e assim por diante. Vantagens do efeito estufa. Mantém a temperatura do nosso planeta Terra, fazendo com que nós, seres humanos, permaneçamos vivos para a nossa sobrevivência e das plantas também. Desvantagem. A questão de aumento dos gases mediante os carros e combustível fóssil aumentou a temperatura média e fez com que as camadas polares diminuíssem. Né? Em sala de aula, dá para tratar com o aluno necessariamente 2 termômetros, um copo de água com uma temperatura verificada antes da experiência, envoltório de um plástico e outro envoltório de um alumínio. Quando observamos isso aí no sol, observamos que essa parte aqui de plástico, que já foi realizada em sala de aula, essa experiência na Escola José Gonçalves, por mim, manteve a temperatura de 36,8. Aqui não dá para perceber muito, não, mas a temperatura foi elevada para 47. Todavia, porém, mediante meia hora no sol, os 2 copos, ao mesmo tempo, com a mesma quantidade de água, só que envoltório diferentes, um de plástico e de alumínio, certo? Então, foi a finalização da experiência em sala de aula por mim, verificando a termologia mediante a camada de ozônio e o efeito de estufa, potencializado e o natural. Essas daqui são minhas referências, mediante o estudo, e muito obrigada.